Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 6. Estamos, então, na disciplina de Hadamim. Nós estamos aprendendo sobre as proibições a respeito de não assassinar. E hoje, entrando na sexta ramificação, praticamente aqui, não chega nem a ser uma proibição, é uma ordem de neutralizar um agressor, mas existem algumas regras importantes que devem ser cumpridas no quesito da legítima defesa. A legítima defesa ela é assegurada pela Torá, pelas 7 leis universais. O ser humano ele tem o direito de defender a sua família, a sua pessoa, a sua vida, e ele, por si só, ele tem esse direito, é um direito dele. No entanto, existem alguns quesitos para cumprir isso. Existem algumas partes, tá? Para que a pessoa ela esteja evitando o mal pior, mas antes de ele tirar a vida de outra pessoa, tá? Existe um quesito de ele tentar um dano menor. Esse é o quesito. Tentar um dano menor na sua legítima defesa. Seria isso. Então, essa é a sexta ramificação, que é a proibição de assassinar o agressor quando há possibilidade de neutralizá-lo. De onde isso vem? Isso veio lá de Bereshit, capítulo 9, versículo 6. Bereshit, capítulo 9, versículo 6 ainda. Aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá essa sangue derramado, pois é mais do que Deus do homem. A gente está vendo aqui o Rambam, o Maimônides, ele vai catalogando tudo isso, né? Ele vai fazendo um catálogo onde ele vai mostrar que é proibido também essa parte aqui, ou seja, que é proibido a pessoa ela tirar a vida de outra quando há a possibilidade de neutralizar. Ele pode neutralizar se não tiver como neutralizar o membro, se a pessoa não tiver como, se for contra a vida dele de uma forma que não está outra saída, se ele tira a vida do outro, tudo bem, porque não houve outra saída. Mas quando há uma saída, ele pode desferir um golpe contra um dos membros desse agressor. Vamos então ver isso. Aqui está a descrição. Então aqui nós somos ordenados ao quê? A salvar a nossa vida ou de alguém, causando o menor estrago possível, mesmo de um agressor, acaso haja a possibilidade de neutralizá-lo. De repente, você está passando por um momento ali, né? Deus nos livre, acontece, a pessoa, ela adentra para a sua residência. Ao ela adentrar para a sua residência, digamos que essa pessoa não estiver armada, ou tiver uma arma menor, ou tiver uma possibilidade menor de arma, tiver uma arma branca, né? E você, em vez de tirar a vida dele logo, você dá falar do jeito que é. As pessoas gostam, não é? A pessoa vai lá e espere um golpe, um tiro na perna dele, imobilizando ele, estando pronto, danificado um dos membros inferiores, não conseguiria andar. Você conseguiria causar esse dano menor. Então, seria essa possibilidade. Agora, ele está com a mesma arma que você, está com uma arma potente. Você só tem a sua arma. E há uma disputa ali, né? Ou seja, há uma cena de tiroteio. Você difere com uma bala e acerta ele, e ele vem a falecer, nisso você não tem uma transgressão. Agora, teria uma transgressão? Teria em que? Quando há possibilidade de você neutralizar o membro inferior dele, você vai logo e tira a vida dele. Isso seria. É uma coisa muito difícil, tá? Isso não é uma coisa muito fácil de detectar, não. Isso é uma coisa muito, mas muito difícil mesmo. Por isso que isso é um dos quesitos da lei de assassinato, que ela vai ter o quê? Ela vai ter em si uma punição pelas mãos dos céus. Ela não vai ter uma punição assim muito lógica. Na época dos tribunais não tinha. Precisava de alguns quesitos. Primeiro, precisava ter testemunha. Se tivesse pelo menos uma testemunha, já era suficiente. Para o Benoa,
o judeu ele precisa de 2 testemunhas, mas condenou ele precisa de uma testemunha. E, acaso ele precisa de uma testemunha, ele precisava também os laudos ali comprovarem que houve dessa forma, que não houve outra saída. Assim, teria uma, digamos assim, algum tipo de pena que não seria uma pena capital, mesmo na época dos tribunais, para a pessoa que ela protegeu o seu lar. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa parte aqui, ela vai colocar uma certa diferença que tem entre algumas pessoas de alguns segmentos que pensam que a pessoa não tem o direito de se proteger ou não tem o direito à sua defesa. E o ser humano ele tem o direito à sua defesa pela Torá. O ser humano tem o direito à sua defesa pela sete leis. É engraçado, porque o cristianismo ele tem as duas coisas, dois pensamentos. Na época do cristianismo, eu convivi com pessoas com um tipo de doutrina que pensava que você tinha o direito de se defender, tá? E, por exemplo, as doutrinas de cunho calvinista, elas falam que você tem o direito de se defender, né? Eles são até a favor da pena capital também, da pena de morte mesmo. Mas tem outros tipos de doutrina que eu convivi em outros lugares, tipo, a gente já passou pelos testemunhos de Jeová, sabe disso. Os testemunhos de Jeová são contra a legítima defesa, né? Eles são contra a legítima defesa, porque eles seguem literalmente aquilo que o JC falou lá no NT. Dá outra face, deixa com o inimigo passar isso não sei, dá tudo. Aquilo tudo lá. Eles tentam seguir literalmente aquilo que está lá. Então, a sociedade vai ter muito isso. Existem religiões que defendem a legítima defesa. Mas, por exemplo, o hinduísmo não. O hinduísmo ele acredita diferente. O hinduísmo ele vai acreditar que o ser humano que tira a vida do outro, isso é qualquer ser humano possível. Aliás, se você tirar a vida de uma vaca ou de um besouro pelo hinduísmo, você é um assassino. Então, tem isso também lá, né? Então, mas a Torá, por isso que a gente fala que a Torá ela é ímpar. Porque ela, ao mesmo tempo que ela diz, olha, você tem o direito à legítima defesa, mas ao mesmo tempo ela vai colocar uma possibilidade de regras para que essa legítima defesa ocorra. Aqui, primeira coisa, tá? A gente está falando de uma coisa que não acontece todo dia. Não é todo dia que alguém vai ir atrás de você para te perseguir, para te matar. Né? Isso não vai acontecer, digamos assim, todo dia. Né? Não é todo dia que vai entrar alguém na sua casa. Não é todo dia que você vai ter um problema, que o fulano vai armar uma arapuca para você, de repente, você está passando na rua, ele vai lá te tenta te sequestrar. Não, isso daqui não é todo dia. Outra coisa, aqui nós não estamos falando de pessoas que têm e trabalham no serviço público de segurança pública, tá? Segurança pública, a regra por si só é exatamente, se o policial ele é alvejado, ele tem todo o direito de revidar e a vida do outro ser retirada. Agora é bem claro nisso. É o direito dele, ele foi alvejado. Porque ele não está defendendo a sua própria vida. Ele está defendendo a vida de uma sociedade inteira. Então, a Torá ela não é contra a segurança pública, tá bom? Para quem é guarda, para quem de repente é agente público, quem trabalha segurança de bancos, ou caixa forte, ou então no exército, marinha, aeronáutica, né? De repente vai para uma guerra e ali não tem muita saída. Ali é tirar ou tirar. Ali ou você faz ou você acaba, digamos assim, prevaricando, né? Então, o Moody Bavili, Tratado de Sanhedrin 57A, vai trazer, então, uma fonte importante para a gente. O Rabino Yonatan Ben Shaul, ele vai dizer o seguinte: aquele que persegue seu vizinho para matá-lo pode salvá-lo às custas de um dos seus órgãos. A pessoa perseguida pode salvá-lo às custas de um dos seus órgãos da pessoa que o persegue. Pois, por exemplo, decepar sua perna, né? A gente comenta sobre isso,
e não salvar mais assassinado imediatamente, seria sentenciado à pena capital. Essa opinião do Rabino Yonatan não é uma opinião da pena capital aqui em si, para esse quesito, não é uma opinião geral, tá? É o que ele falou, mas a gente vai ver que essa discussão vai entrando, o quesito da responsabilidade ele continua, aí o Talmud ele tem discussões. Então, quando ele vai chegar lá no final do capítulo, no 57b, na parte 57b, o Talmud, a Gemara, então, ela vai dar a conclusão. A conclusão é que a pessoa tem direito de se defender, a conclusão vai ser que a pessoa realmente ela tem que fazer um dano menor, só se não tiver a possibilidade do dano menor, e a conclusão vai ser que não é pena capital em si, a sentença. Então, o Talmud tem muito isso. Ele tem as discussões, porque os sábios, eles faziam o seguinte, eles discutiam a Torá oral, tá? Eles discutiam a Torá oral e levavam tudo ali para o Talmud, levavam para essas discussões para o Talmud. Então, muitas vezes, esse é um dos problemas para quem estuda o Talmud. Então, muitas vezes, a gente não pode pegar um texto isolado. A gente tem que ler toda a página do Talmud até o final dela para tirar uma conclusão. Esse é o problema. É por isso que, geralmente, a gente fala, olha, tem que ser muito cuidadoso com essa questão de estudar o Talmud por isso. Tem que ser muito cuidadoso por isso. Porque ele tem partes que, se a pessoa ela não estiver muito preparada, ela vai ter um certo problema de interpretação. Então, em si, na nossa sociedade, esse direito de legítima defesa ele é assegurado por quase todas, por todas, né? Não por quase, mas por todas as democracias que existem no mundo hoje. Ele sempre foi feito ao longo do tempo por muitas pessoas. Aliás, ele já foi muito mais assegurado do que ele é hoje. Quem conviveu há muito tempo, ali, sabe que em 1940, 1930, a pessoa tinha realmente porte de arma no Brasil mesmo. A pessoa ela poderia andar até armada na rua mesmo. Tá? Poderia até andar armada. Depois, na Revolução do Novo Estado, né? Quando Getúlio Vargas assumiu, isso foi sendo tirado aos poucos. Foi tirado aos poucos. Permaneceu o direito da pessoa ter uma arma, mas não o porte de trânsito. Permaneceu o direito da pessoa ter uma arma sob a custódia dele. E depois, quando abriu lá em 1988, 89, isso também foi um pouco peneirado. Foi um pouco peneirado, então, até mesmo esse direito do porte em si, hoje andou um pouco complicado a situação. Né? A situação não com porte, mas da posse. Mas é um direito, tá? É um direito. Por que é um direito? Porque a gente vê isso na Torá, vê isso no Taná. A Torá vai dizer o seguinte: se alguém invade a sua casa à noite, você vai lá e você desfere um golpe e mata o ladrão, você não tem pena sobre você. Você não tem uma pena sobre você. Você é de legítima defesa. Então a Torá vai ter isso. A Torá, por exemplo, vai ter o rei Davi que portava espada. Bom, o que era espada na época do rei Davi? A arma mais potente da época. Era a espada. Era a arma mais potente da época. O que por exemplo, todos os soldados eles tinham em si algum tipo de instrumento para isso? Era o instrumento que eles têm. A Torá, ela não é, nem a Torá, nem o Taná, ela vai tirar essa possibilidade do seu cidadão. Claro, tudo tem que ser feito dentro das regras. A gente nunca age fora delas. Sempre agindo de acordo com a regra. Ou seja, sempre agindo de acordo com fazer o teste, ter a perícia direitinho, né? A pessoa ela ela ganhar por direito a possibilidade de ter isso. Né? A gente sabe que isso no Brasil é complicado. Principalmente quando é complicado assim, a gente procura não ter. Tá? A gente procura respeitar mesmo os critérios judiciais, que a gente sabe que é problemático não respeitar. Mas, digamos que, em último caso, de um problema grave, a pessoa que também tem, que é cuidadoso naquilo que ela tem, ela também não faz errado. Ela pode ter.
A pessoa mora, por exemplo, numa zona rural. A pessoa ela mora na zona rural e, de repente, na zona rural, ela pode ter vários problemas. Primeiro, geralmente, zona rural, né, nem todas as pessoas têm a possibilidade de ter uma internet na zona rural. Nem todas as pessoas têm telefonia na zona rural. Então, fica praticamente impossível chamar a polícia, não é verdade? Fica praticamente impossível chamar a polícia em caso de um perigo maior. Então, o que ele tem em casa para se defender? Porque é comum mesmo. O que se tem em casa para se defender? É isso que ele tem em casa que tem o direito de se defender. Apesar de a gente ter um certo cuidado sobre esse tema, como eu disse, a pessoa, de repente, ele é um perseguidor, vai te perseguir, e você tem como fazer alguma coisa sem tirar a vida dele? Ótimo, perfeito. Agora, você não tem como, aí já é outro, aí já é, você faz algo que também está protegendo os seus e a sua vida. Vamos, então, abrir para perguntas. Se tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Eu não tenho pergunta, não, Moré. Ok. Tudo certo, então? Ninguém tem pergunta? Todos entenderam? Eu sim. Tudo bem, então, gente. Eu não gostei muito dessa. Eu não gostei muito dessa parte de não neutralizar o agressor em caso de coisa, mas tem que entender, né? Tem que aceitar. Não está dando para entender, Gilvan. Repete, hein? Essa parte de não neutralizar o agressor quando ele tiver condição de deixá-lo vivo é assim um pouco estranho, mas é entendido, é entendido. Tem. É, é aquilo que a Torá vai dar possibilidade da pessoa fazer, entendeu? Ela dá essa possibilidade. E para não acontecer algo que seja, digamos assim, descabido, seria isso. Um excesso de força a mais. Eu vou dizer para você. De repente, a pessoa ela tem. Toda legítima defesa ela tem que ser em proporção da força. Entendeu? Toda legítima defesa, pela lei brasileira, pela lei, todas as democracias, tudo tem que ser em proporção da força. Às vezes a pessoa está parte contra você, mas ela não tem uma arma na mão. Entendeu? Então existe um dano menor que pode causar a ela. Aí tem um dano menor. Minha cidade natal, houve uma questão bem semelhante. Tinha um cidadão que ele foi para cima do outro, ele foi com um pau na mão, né? Um pedaço de madeira na mão. Mas o outro era policial, tinha porte de arma, policial civil, mas já aposentado. E ele atingiu, né? Ele atingiu, então, com um tiro, ele deu uma atingir na perna, mas acabou cortando a artéria e a pessoa veio a óbito. Entendeu? Ali, ele tentou neutralizar, mas a pessoa veio mesmo a óbito por quê? Porque em movimento, você não tem como direcionar, né? A bala envolve. Ah, vou fazer curva com ela para acertar isso. Não tem. Não existe essa possibilidade. Realmente no calor da situação ali, isso é bem complicado. É bem complicado. Mas o objetivo dessa ramificação é dar ao ser humano o direito dele se defender. Todo ser humano tem o seu direito de se defender.
Eu estando aqui dentro de minha casa, Moré, aí o cara pula aqui para dentro na altas horas da madrugada, com arma na mão. Aí Aí eu outra saio com a arma para ele, aí eu vou ter que ficar esperando ele atirar para meter o aço para cima. Mas essa situação aí, ele não é, essa pessoa aí não está dentro daquele termo que a gente encontra aqui no texto. Ó. Ele não é um perseguidor. Entendeu? Esse daí, ele é um assaltante. O texto está falando do perseguidor. Ah, sim, agora sim. Então quer dizer que nesse caso, se pegar, pode sentar no aço, né? Entendeu? A Torá, ela usa uma terminologia muito direta. Então, ela fala aqui do perseguidor em si mesmo. Então, gente, essa nossa aula de hoje, a aula número 6, vai estar disponível depois da atividade. Com algumas atividades, eu passo a atividade número 3 agora. Tem atividade 4, a 5, a 6, tem 3 atividades para colocar em dia. Eu vou estar postando para vocês até amanhã essas 3 atividades. A 4, a 5 e a 6. O que acontece? Próximo domingo, a gente vai estar no seminário. No próximo domingo. Próximo domingo, a gente vai estar no seminário. Aí a gente vai ver como é que vai ficar essa aula. Eu vou passar um informe ainda durante os dias aí para vocês. Tá bom? Como que a gente vai se programar dessa forma. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite para todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Boa noite a todos. Boa noite a todos.